Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para o segundo episódio do Café com Chave e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Mariana Cato, que além de correspondente bancária, nossa, né, John? É a Sim. nossa amiga e ela está aqui para contar para vocês sobre financiamento imobiliário, num tema muito legal: crédito imobiliário, verdades que você precisa saber. Exato. E ela vai falar um pouquinho da história dela para a gente conhecer melhor, entender como funciona, como ela chegou nessa função hoje que ajuda a gente e todo mundo quer realizar o primeiro sonho. Uhum. Mari, é isso aí, se apresenta para o pessoal, conta um pouco da sua história. Ah, pode deixar então. Obrigada primeiramente pelo convite. Prazer é nosso. E um outro agradecimento também é pela parceria, né? Porque a união realmente faz a força. Então, se hoje eu tô aqui podendo falar para vocês, é porque eu tenho aqui meus parceiros aqui, como os outros, ali pra gente poder estar realizando sonhos, né? Então, eu sou a Mariana, tá? Eu me formei em fisioterapia, nada a ver, né, com a hoje com o correspondente, né? Trabalhei uns poucos anos aí na área, atuei como fisioterapeuta em reabilitação e depois de um tempinho eu vi que não era isso que, né, o destino estava querendo me colocar, né, me falar, me fugiu agora. Nunca, o destino não queria que eu fosse, que eu continuasse sendo fisioterapeuta. Então, fui experimentar um ramo novo, que é a corretagem. Fiquei ali uns breves 6 meses, experimentando, onde tive a oportunidade de me tornar hoje como correspondente hoje. Ai, caguei. Legal. E o que uma Legal. correspondente faz na prática, para o pessoal entender melhor? O correspondente, na prática, a gente vai trabalhar literalmente com financiamento imobiliário. Então, a gente vai cuidar desde a documentação, a aprovação desse cliente, a engenharia do imóvel, até chegar no banco de fato para assinar esse contrato. Então a gente está com vocês literalmente desde o começo. É como se fosse uma criança, né? A gente está cuidando ali até o nascimento Dá o dela. mesmo trabalho que uma criança. Dá. Alguns não, mas outros sempre dão. Então, só para o pessoal entender, o corretor pega o cliente, Isso, pega a pega a documentação documentação. e. Eu analiso os documentos, vejo se está tudo de acordo com o que o corretor me apresentou, desde, eu preciso de um financiamento de tal valor, o meu cliente consegue somente tal parcela, a gente faz todos os ajustes para conseguir estar aprovando esse cliente. Aprovou, deu certo, devolvo para o corretor, e o corretor vai fazer o quê? Procurar o imóvel para esse cliente. Que é a parte Legal. mais legal, né? Sim, legal. Que E a legal. gente planejou para começar abrindo o assunto, vamos falar um pouquinho sobre as restrições, Uhum. que é um tema que a gente tocou É, superficialmente no abordou outro no episódio episódio passado. e deixou para trazer uma pessoa com muito mais experiência para poder abordar o assunto. Mari, eu queria saber, o pessoal tem dúvida ainda do que é o Serasa, o que é o Registrato Bacen, você consegue dar um detalhe para a gente de como funciona, o que é cada coisa? Vamos lá. O Serasa em si, ele é um órgão de proteção ao crédito, certo? É ele quem vai estar analisando as informações, se você está com pendências ou não. E se você tá, é ele que vai te notificar, tá? Então, o Serasa, ele vai estar ali monitorando como que você vai estar agindo no mercado. Tá pagando as suas contas em dia, como que tá, atrasou quantas e por que atrasou. Aí, uma coisa importante, o banco, as instituições, eles usam, não só instituições financeiras, mas qualquer outro tipo de, né, empresa que vai te emprestar o dinheiro ou um crédito que seja, ele vai estar usando o Serasa como uma base para saber se você é um bom pagador. E o Registrato, ele é um sistema do Banco Central. O Banco Central, a gente sabe ali que o sistema também usa esse sistema, né, o Registrato, para conseguir estar analisando os seus históricos financeiros, desde empréstimos, financiamento, cartão de crédito, um empréstimo consignado bom, entre outras fontes aí. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos clientes me perguntam direto e às vezes a gente vai até te procurar para poder responder com mais propriedade. Uhum, O pessoal vai comprar veículo e o uhum, score do Serasa influencia muito na compra de um veículo. uhum. O score do Serasa influencia também na compra de um imóvel? Pode influenciar, mas tem uma coisa que influencia mais, que é um relacionamento com o banco. Se você falar para mim que o teu cliente, ele não tem nenhum relacionamento com o banco, vamos pensar uma pessoa jovem, um novo, uma pessoa, um rapaz de 18 anos, e que ele está ali empenhado, trabalha aí desde os 16, como menor aprendiz, evolui para um CLT, Sim. carteira registrada, tudo bonitinho, mas ele não é aquela pessoa que
tem um cartão de crédito, ele não coloca o CPF na notinha ali do mercado, da farmácia. E aí o que acontece? A gente vai aprovar, porque ele tá com o nome limpo, tudo certinho. E aí o que acontece? Dá rating. Não existe pro sistema. Por quê? Ele é novo, ele não começou ainda a movimentar o mercado. O sistema ele não entende que ele pode ser um bom pagador. Então acaba dando um rate. Rate é como se fosse um score interno, né? Na Caixa, que a gente é classificado. Mas pode acontecer isso. Ah, que legal. Então fica bem esclarecido aí para a gente conseguir entender melhor o que que isso impacta, né, na vida Sim. do cliente, Sim. principalmente esse cliente novo que está comprando. Ô Mari, e outra pergunta que a gente vai fazer para você, que muitos clientes, eles pagam a dívida, mas eles fazem acordo, né, John? Sim, acaba pagando com desconto, né? Isso. E quando o cliente paga com desconto, isso influencia na hora de aprovar o crédito? E se aprovar, isso influencia no segmento do processo? Então, ó, vamos lá. Isso influencia, tá? Porque assim, o que acontece? Lógico, é muito individual, a gente tem que analisar cada caso muito individualista, né? Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, pagar com grandes descontos pode ser que apareça ainda ali nos registros, nos históricos financeiros, que aí a gente volta lá no Bacen. Então, pode ser que apareça ali, tá? Lógico, vai depender muito das empresas, da situação num geral, né? Mas, se aprovar, pode ser sim que condicione o valor de parcela. Então, como que a gente compra um imóvel hoje? Com valor de parcela. Eu tenho um cliente que tem uma renda X, que a parcela que a gente fala, então, é 30%, vai dar um Y, e desse Y, esse parcelamento que ele fez, tá? Como qualquer outro custo de vida, pode estar condicionando aqui nessa parcela, liberando o quê? Menos financiamento. Então, Uhum, é um efeito dominó. entendi. E o que que seria esse condicionamento? Bom, vamos lá. Condicionamento vai de tudo. Vamos pensar que a gente tem 30%, tá, da tua renda para a gente conseguir pagar uma parcela. Dessa parcela, a gente tem, então, uma parcela de um imóvel, um carro. A gente também tem que pensar que o cliente tem que viver, tem que aproveitar a vida, tem que comer, tem que ter um plano de saúde. Ali tem que sobreviver, literalmente. Às vezes, o cliente ele gasta muito num cartão de crédito, por exemplo. Então, ele ganha 4 mil, mas ele gasta 8. Então a gente ultrapassou aí essa barreira, né? Uhum. E isso pode ser um impeditivo, pode condicionar, pode falar assim, opa, calma aí, esse cliente, ele gasta aí um pouquinho a mais e aí acaba consumindo esses 30% que acaba liberando de parcela para ele. Ah, legal. Perfeito. Aproveitando que você tocou nesse assunto das rendas, o pessoal tem bastante dificuldade em entender se ela é uma renda formal ou uma renda informal. E Bacana. não sabe como utilizar essa renda. Muita gente acha que por não ter uma renda formalizada, um registro em carteira ali, ele não pode comprar, mesmo ele trabalhando autonomamente. Então, eu só trabalho com a Caixa, né? Então, hoje para a Caixa, a gente tem um limite de renda de até 2.550, certo? Uhum. Que é o que o meu sistema acaba aceitando, tá? Então, assim, o que acontece? O cliente, ele tem uma renda informal, ele ganha muito mais que isso. O que a gente consegue ajudar é fazendo a declaração de imposto de renda. Se Uhum. pega o extrato, né, bancário desse cliente, que seja dos últimos 12 meses, se faz uma análise ali, né? A gente tem vários contadores parceiros que conseguem estar ajudando a gente a fazer essa análise, né? E declara a renda que de fato ele tem, tá? Isso possibilitando a compra. Ah, passou o período, que já acaba amanhã, né? Uhum. Então, passou o período do imposto de renda, a gente já consegue estar só usando, então, os 2.550. Só que um detalhe muito bom, a gente consegue compor rendas. 2.550, para mim, acaba sendo insuficiente para o imóvel que eu preciso. Mas calma aí, eu não sou sozinha, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, eu tenho um esposo, eu tenho a minha irmã que mora comigo, Sim, e a gente quer comprar junto, também tem essa possibilidade, de compor as rendas. compor as rendas. Ah, tá. E deixa eu te colocar um exemplo aqui para o pessoal compreender melhor na situação que é mais legal para a gente entender, né? Vamos supor assim, ó, sei lá, o Pedro vende pão de mel para os lojistas aí. Ele Isso. colocou uma cestinha, tá vendendo pão de mel, ele tá fazendo a renda informal dele. Uhum, Ele quer comprar um imóvel, certo. tá? Então você está querendo dizer que aí vamos supor assim, ó, o limite da caixa é 2.550. Isso. Só que ele ganha 4 mil por mês fazendo isso. Uhum. Então, o que você quis dizer é que ele pode comprovar isso
fazendo a declaração do imposto de renda. Isso, declaração de imposto de renda. Coloca lá que ele faz um trabalho. Aí tem os campos certinho que a gente Uhum. consegue estar orientando, mas ele consegue sim comprar. Isso Ah, aí tá, não se legal. E o cliente que é MEI, tá? A preocupe. gente tem o cliente que é MEI e às vezes o cara tem uma empresa, ele tem uma padaria ou ele tem uma cafeteria, assim como a gente está hoje numa cafeteria aqui, Uhum. que logo a dona vai vir aqui se apresentar e falar um pouco com vocês. E aí ele tem uma empresa como essa. Certo. E ele não é ME, né? Que o ME é que pode declarar o Prolabore. Prolabore. Então ele é só MEI. Aí o MEI, ele também declara o imposto de renda caso a renda dele ultrapasse os 2.550, ou Uhum. existe alguma outra forma dele poder comprovar isso? Não, meio é importante estar declarando no imposto de renda da pessoa física, né? Uhum. Infelizmente, a gente não consegue usar o imposto de renda do MEI, que fala lá, vamos falar assim, ele realmente fez 80 mil no ano, então a gente não consegue estar usando essa renda que eles estão declarando. Porém, ele consegue sim estar fazendo uma declaração de imposto de renda da pessoa física, falando que ele recebe da empresa dele tal valor, que ele Uhum. tem lucros ali, distribuição de lucros, né? Dessa empresa dele, no tal valor que a gente consegue estar encaixando aí e usando como renda, Ah, legal. tá? Legal. E te perguntar, a gente aproveitando esse assunto da renda, né? Existe uma renda mínima que a pessoa precisa ter para comprar um imóvel, uma renda máxima? Então, é importante a gente conseguir comprovar a renda, né? E uma outra coisa muito importante que eu acredito que é onde a gente consegue estar prosperando na nossa área, né? É a gente conseguir entender cada dor, a dor do nosso cliente. Não é porque o nosso cliente ele ganha 15 mil, 20 mil, 30 mil, que tu tem que vender o imóvel de milhões para ele, de mil, Uhum. muitos mil para ele, Sim. Uhum. né? Não é porque o cliente ganha uma renda aí de 1.200, 1.500 que a gente não pode fazer um esforço ou orientar, fazer um planejamento para ajudar ele a conquistar esse sonho. Sim. Então, isso aqui para a gente não tem. Lógico, o meu cliente tem uma renda de R$ 1.000, fica muito mais difícil, tá? Da gente conseguir estar adquirindo um imóvel com essa renda, né? Mas o que a gente pode fazer é um planejamento. Falando, ó, você não consegue, então, se organizar, talvez planejar, sei lá, fazer algum outro tipo de trabalho que consiga estar melhorando a sua renda. Uhum. A gente abrir os olhos do cliente. Fazer um Uberzinho, uma entreguinha à noite, né? Dá para fazer várias Isso, coisas dá para pra poder fazer. complementar. Que é o que a gente também pega bastante, né? Uhum. Então a gente tem como, sim. Só não compra realmente quem não quer. Quem não está Quem disposto. não, Porque para você conquistar um sonho, isso em qualquer área da sua vida, a gente tem que fazer um esforço, né? Um sacrifício. Isso. Que talvez vai demandar tempo, vai demandar muito trabalho, mas que no final vai valer a pena. Vai valer a Que vai pena. estar saindo do aluguel, Sim. falando principalmente de quem está conquistando o primeiro imóvel, e vai conseguir Isso. conquistar o sonho, que é, acho que, o sonho da maioria dos brasileiros hoje, que é conquistar Sim. o primeiro imóvel. Isso mesmo. Do mesmo jeito que você faz uma reserva para poder fazer aquela viagem no final do ano, Isso, você consegue também ali para comprar o exato. seu primeiro imóvel. E não pense que, eu preciso fazer horrores, muito dinheiro que eu tenho que separar. Não é bem assim. Tem vários caminhos que facilitam a compra, Isso. né? E é o que eu volto a falar, planejamento e organização. A gente tá com esse cliente de fato, falar, vamos lá, vamos sentar, filho. Então a gente vai fazer assim, assim, assim. As suas parcelas vão ficar assim. Você pode ter um plano de amortização para você conseguir fazer uma quitação bem antes, vamos falar assim, que hoje o prazo máximo é 35 anos, né? Uhum. Então, a gente consegue estar ajudando esse cliente a se organizar, que às vezes com um pouquinho de dinheiro, ele consegue amortizar muitas parcelas, É. né? E antecipar essa quitação. E isso é bom, porque quando ele quita antes, primeiro que a gente está deixando uma pessoa adimplente no mercado, né? E outra é porque a gente consegue estar literalmente auxiliando a ele finalizar essa primeira conquista e depois talvez até ajudar ele num próximo investimento. Ah, legal. Ó, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu e o John, a gente está ali na linha de frente como corretor. Uhum. Sim. Então a gente está atendendo ali todo dia e tal, e a gente traz sempre esses problemas para você. E um dos grandes problemas que assusta muito o cliente é esses 35 anos. Sim. Nossa, 35 anos que eu vou ter que pagar essa casa, meu Deus, eu vou morrer e não vou ter terminado de pagar a casa. Calma, ó a solução, ela acabou de falar. Essa amortização vai fazer com que você reduza o prazo de financiamento que você vai pagar, e às vezes R$ 1.000 que você usa para amortizar, numa parcela, sei lá, de R$ 500, vai pagar, sei lá, 10 parcelas. Só um exemplo, tá, gente? Mas Isso. pode ser, né? Não, amortiza muito. Aí é o planejamento, né? Uhum. A gente conseguindo auxiliar nosso cliente com uma boa estratégia de amortização,
ele consegue fazer essa quitação o quanto antes. Desde, vamos juntar R$ 50 todo mês, um exemplo, tá? R$ 50 todo mês nosso salário para daqui a cada 3 anos a gente vai lá e faz uma amortização. Ou o cliente que é CLT, o cliente que ele é registrado, tem um lado muito bom, o FGTS. Vamos guardar esse FGTS para a gente conseguir amortizar a cada 2 anos. Poxa, que bacana, olha aí. É um dinheiro que a gente não vê, não pega, não toca, mas você consegue estar fazendo uma amortização, Ah, que entendeu? E legal. reduzir esse tempo. Bem legal. E aproveitando esse tema, mais uma vez, eu queria abordar o FGTS com duas coisas. A primeira, vai sair um pouco disso agora, Uhum, e falar assim, a pessoa tem lá um FGTS. uhum, Vamos supor que eu tenha trabalhado num lugar formal, eu estou trabalhando lá e eu estou juntando meu FGTS. Eu tenho lá, sei, R$ 10.000. É possível usar esse valor na compra do primeiro imóvel uhum, para dar de entrada ou para ajudar a pagar uma documentação, dependendo da negociação que a gente fizer com o uhum, vendedor? É possível o cliente usar isso daí? E uma segunda pergunta, depois que você comprou e uhum. você tem esse FGTS guardado, é possível você usar ele para amortizar, que é o assunto que a gente estava agora há pouco? Ah, claro, vamos lá. Então, se eu tenho um FGTS, a gente consegue usar sim, tá? Lógico, tudo vai depender da situação e do caso daquele indivíduo, né? Uhum. Às vezes a pessoa fala, eu tenho 10 mil, mas eu fiz um saque que tá com Hum, 7 mil bloqueado. A gente não o consegue saque usar os aniversário. 10, mas os 3 a gente consegue. Sim. Você entendeu? O valor que tiver, a gente acaba conseguindo usar. E a gente consegue usar não só para essa questão aí de compor o valor do imóvel para uma possível entrada, né, e mais. A gente também consegue usar ele para o PPP, que é o pagamento parcial das parcelas. Ó, o cliente ele tem um recolhimento aí que vamos pensar um valor baixo. Ele tem R$ 100 por mês de FGTS. Então, em um ano a gente está falando que ele tem 12 mil, Uhum. correto? É certo, né? Certo, tá certo. Peço desculpa, Eu gente. sou péssimo de conta também. Grávida, então tá fácil a memória. Mas é isso mesmo. Não vai dar 12 não, galera. Vai dar quanto? Eu falar pra você, tinha que ter uma calculadora aqui pra mim fazer. Vai dar 10.200. 10.200? 10.200, 10.200. É isso, né? É. 1.200. Essa parte vai ter que cortar. Me perdi no raciocínio de vocês, eu me perdi. Não corta, não, deixa ela fazendo a conta aqui ao vivo. Tá, peraí, minha cara tá até queimando. Nossa, que vergonha, gente. Ó, sem cortes, em a conta vai ser feita ao vivo, filho. 1.200. Vocês veem que é real. Nossa, deu até calor na cara. Dividido por 12. Então vamos lá. Eu tenho R$ 100 de FGTS, que vai dar. O cliente não tem R$ 100 ali de FGTS. Uhum. E em um ano ele vai ter um valor de R$ 1.200, certo? Então eu consigo ir no banco, né? E falar assim: então, olha, eu tenho esses 1.200, eu quero fazer o PPP. Uhum. Então, minha parcela é R$ 1.000. Ele vai pegar esses 1.200, dividir por 12, que vai estar R$ 100, e a parcela vai cair para 900. Uhum. Poxa, meu Deus, que fôlego na Já minha dá uma parcela. respirada, né? Já dá um fôlego. Isso com qualquer valor, tá? A gente tá falando com um valor bem baixinho, mas qualquer outro valor a gente consegue estar fazendo isso também. Qual foi a sua outra pergunta que eu esqueci? Sobre o uso do FGTS na amortização. Ah, sim, é o que a gente estava comentando antes. Eu tenho 10 mil guardado lá e eu quero usar para amortizar. A gente Uhum. consegue também. Tu consegue amortizar em dois sentidos, em prazo e em valor de parcela. A Uhum. gente sempre orienta ali em valor de prazo porque você consegue estar reduzindo muito o prazo. É uma coisa assim inacreditável. E acaba Sabe? reduzindo o valor da parcela também, né? Que é Isso, menos tempo de juros correndo, né? concordo, isso É mesmo. porque às vezes o cliente paga e só vê o saldo devedor dele subindo por causa do reajuste que tem na TR, né? Isso mesmo. Mas aí quando faz esse negócio de amortizar, nossa, isso daí ajuda demais. Ajuda, nossa. E uma outra coisa também, o cliente às vezes ele tem um FGTS muito gordo, vou falar assim. É, Ele tem 150 mil, ele tem 200 mil, ele consegue comprar um imóvel só com o FGTS dele. só utilizando o FGTS. Só utilizando Mais o nada. mais nada. Ai, que Como se legal. fosse uma compra à vista, né? Só que aí, assim, é um procedimento, é um processo que a gente não consegue realizar dentro de correspondente. Aí a gente precisa estar encontrando aí um gerente parceiro nosso que Uhum. consegue estar realizando essa operação. Aproveitando o assunto, né? A gente vai comentar alguns erros que o cliente não pode cometer.
que às vezes ele tem ali aquela procura para achar o primeiro imóvel, aí ele vai procurar um corretor, procura outro Ah, o que que tá vindo corretor, ali? Olha o que que tá vindo ali, é um John. minutinho só, que é a hora boa, né? Nossa. Licença, senhores! Tá aí. Dá um oi pra galera aqui, ó. Oi, minha família! Eu queria agradecer a vocês por vocês escolher aqui para poder gravar esse podcast e convidar todo mundo da cidade de Marília para vir experimentar a melhor empadinha que tem na cidade da bolacha. Ah, Isso que eu legal. E gosto onde que a gente tá demais. aqui? Santo Antônio, número 28, pertinho, no centro, né? Muito fácil acesso para Uhum. qualquer um. É perto do Cupim e perto do Bar do Gostoso, não tem erro. Ah, legal. E qual que é o Instagram? Amém Vou colocar Casa lá de na tela. Sabor. Amém Casa de Sabor. É facinho de achar. Beleza, então. Vou colocar na tela aí pro Obrigada. pessoal. Obrigada, Muito viu? obrigado, viu? Obrigada. Essa empada aqui vai ficar olhando pra nós, vai ser difícil de continuar. Voltando, né? Como eu disse, tem pessoas que vão tá bom. procurando, Eu não aguento. até desconcentra, né? Desconcentrou. A pessoa ela procura muitos corretores, né, e vai mandando as documentações, Sim. né, que vai pedindo para fazer avaliações. E é um problema que a gente acaba tendo e o cliente não sabe. Ele acha que ele pode mandar documento para um corretor aqui, outro ali, outro lá, e vai mandando vários. Isso. Quando vai ver, tá com 10 corretores ali e não pode fazer várias avaliações, né? Sim. O que acontece assim, o cliente manda manda as documentações para vários corretores, e os corretores naquela pressa ali de agilizar o processo, a gente também entende, acaba fazendo aprovações diversas. Mas aí o que acontece? Chega uma hora que o sistema barra, né? Não tem jeito, travou. Aí ou você vai contar com a sorte de ser um processo que tem que ser feito internamente pelo banco, né? Porque se a gente existe hoje é porque a gente precisa estar ali para ajudar os gerentes, para ajudar o banco, porque eles não dão conta, é muita demanda, né? Uhum. Então a gente está ali realmente como um braço, uma extensão deles. Por isso que existe a gente. Então, assim, infelizmente volta para o gerente estar realizando essa operação, ou tem que esperar 6 meses aí para reavaliar. Ah, legal. E, ô Mário, outro erro que é muito comum as pessoas cometerem, que isso aconteceu, inclusive, lá, chegou. Licença, deixar uma degustação aqui para Degustação, vocês. que beleza. Provar. Tô falando, né? Então, vou falar. Um erro que é muito comum e um exemplo que eu vou te contar que aconteceu comigo essa semana é que o cliente, por mais que a gente fale para ele não fazer, ele sai do emprego. Ele faz a sua aprovação, ele está trabalhando bonitinho, registrado, faz a aprovação, aprova, escolhe o imóvel, passa a engenharia, tá tudo certo. O que que ele faz? Ele sai do emprego. No meio do processo. Explica para esse pessoal teimoso, por que que não pode fazer isso, Mário? Simplesmente porque a gente não assina. Então não compre seu imóvel, é simples assim. Então, assim, a gente, quando vai fazer um cadastro, avaliação e tudo mais, a gente tem que falar de onde vem essa renda, quem paga essa pessoa, né? E a partir do momento que essa pessoa sai do emprego, ela não existe mais isso. Então, aquele cadastro já não é válido. Então, a gente tem que refazer todo o processo. Só que quando a gente vai fazer todo um processo, acaba tendo um risco. Vocês concordam? Então, o que acontece? Pode não aprovar, pode dar rating, ou pode aprovar e dar tudo certo. Só que uma coisa muito importante, a partir do momento que esse cliente não trabalha mais como CLT, mas hoje ele está com uma renda informal. A gente volta lá no comecinho de novo. Importante comprovação. A gente tem que realmente mostrar para o banco que esse cliente tem condições de arcar com as suas parcelas. Ah, que legal. Voltamos, a gente fez uma pausa rápida aí para poder apropeitar as empadas aqui que acabou chegando, né? A gente não conseguiu se controlar. Tava muito boa, gente. Muito bom. Temos uma pessoa grávida aqui, melhor não. A Nutella, gente, Ixi. estava magnífica. A de Nutella é muito boa. Muito boa. Nossa. Vocês têm que me provar, viu? Tem. Muito boa mesmo. Retomando Vamos o lá. assunto, né? Uhum. Já pode dar, deixa. Ó, vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre as curiosidades que muitos clientes têm. O John vai começar com a primeira grande curiosidade aí que o pessoal tem sobre financiamento, sobre aprovação. Uhum. Fala aí, John, para Mari. Verdade. Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de pedir para o cliente ali as documentações dele, não do parte nossa, mas do cliente enviar as documentações Sim. para a gente. Porque ele não entende o que vai acontecer com aqueles documentos, Sim. para que é utilizado aqueles documentos que a gente pede e manda diretamente para vocês, correspondente. Bom, vamos lá.
Quando a gente fala de documento, a gente precisa da documentação básica. O que é documentação básica para a gente? Documento com foto, comprovante de estado civil, comprovante de endereço no nome da pessoa, comprovante de renda, seja ele o extrato bancário dos últimos 3 meses. Para quem vai, vamos falar assim, para quem vai estar falando que tem uma renda informal, seja o holerite, a carteira de trabalho, para comprovar que está trabalhando ou não. Então, assim, são documentos que eu peço para vocês, porque na hora de fazer o cadastro, o sistema ele me pede. Então, ele vai me pedir lá um documento com foto, o nome do pai e da mãe, onde essa pessoa nasceu. Então, assim, todos os documentos que são enviados, a gente utiliza aí na aprovação desse cliente. Tá? É importante essa informação, porque às vezes a pessoa fica um pouco de receio, né, de mandar documentação, Sim. mas isso é 99% do processo, porque sem ela não é possível seguir. Isso mesmo. E outra coisa, documentação completa, né? Não pode faltar Completa. nada para não dar problema lá na frente. Porque, por exemplo, assim, num único sistema, num único cadastro, eu tenho que informar. Então, os dados que estão naquele documento com foto, dados que estão no comprovante de endereço, eu preciso informar os dados que estão, que seja ele num extrato bancário ou que estejam num holerite. Então, porventura, assim, faltou o holerite. Bom, meu amigo, não dá para seguir. Sim. Vamos ter que aguardar o holerite chegar. Tá? E lembrando que os dados do cliente, às vezes ele tem esse medo, mas ele é protegido pela LGPD e o Isso. documento é utilizado somente com essa finalidade. Para mim. Não usa Isso. para nenhum outro recurso. Ah, vou tirar um carro no seu nome. Não, Não não. é assim que funciona, tá? É somente para essa funcionalidade. Isso. Não precisam ter medo, não se preocupem. Lógico, é importante também lembrar, eu acredito muito que o credenciamento de vocês, o Cresce, traz um pouco mais de respaldo, né? Tranquilidade. Porque vocês podem contar que eles são credenciados, estão sabendo ali das normas, das regras, das leis que protegem vocês. Porque o corretor, eu acredito que ele está ali para, literalmente, cuidar do cliente, ajudar o cliente a realizar, então a gente volta novamente ao seu sonho, né? Então, diferente de você pegar qualquer pessoa, né? Que você olha e você fala assim, puxa, mas esse cara aí é igual um médico, não tem o CRM? Fica meio estranho, né? O médico sem CRM, Entende? não tem como. É o médico do Google, porque é aquele que vai lá, pesquisa as coisas e sai falando, não é assim. Vocês são credenciados, né? Tem um respaldo legal, tem uma base. Então a gente acaba ficando fica mais tranquilo, né? Sim. E também uma coisa que já aconteceu comigo é do cliente não conseguir ele mesmo assim continuou com dúvida, com receio, com medo. Aí passou o meu contato, eu me apresento, a gente apresenta a empresa, o correspondente, a gente mostra que a gente que eu sou realmente credenciada à Caixa, que a gente é realmente credenciada à Caixa, trazendo mais segurança para eles também, não tem nenhum problema. Que legal. Ô Mari, e outra grande curiosidade, essa é uma das campeãs quando a venda já foi efetuada na parte de passar a engenharia e aguardar a reserva, que é o recurso que o cliente vai precisar para poder pagar o imóvel. O cliente, às vezes, assinou o contrato de compra e venda, e isso daí eu entendo, é completamente normal, da ansiedade mesmo, isso daí é completamente normal, mas que a gente queria que você explicasse quanto tempo demora o processo, porque tem cliente que ele assinou o contrato de compra e venda hoje, amanhã ele quer a chave. E tem todo um processo que precisa ser respeitado, que precisa esperar, né? E eu queria que você explicasse mais sobre isso. Então, hoje o que acontece? Então, a gente fala, o contrato de compra e venda seria um contrato de compromisso de compra e venda entre ambas as partes, né? Não é o contrato de financiamento em si. Exato. Até a gente chegar lá, existem algumas coisinhas que acabam aí demorando um pouquinho. Lógico que também vai depender muito de cada pessoa, cada processo, porque se a gente pegar um exemplo, um cliente que ele é um SBPE por conta de uma renda maior, valor de imóvel maior, ele acaba tendo recurso, certo? Porque hoje o nosso mercado forte ainda é muito Minha Casa Minha Vida, né? Então, o Minha Casa Minha Vida, a gente depende de subsídio, a gente depende de dependente, então acaba demorando um pouquinho mais. O que eu falo para os meus clientes é para a gente ter uma finalização, que é o contrato de financiamento de fato, assinado na Caixa, período aí de 3 meses, tá? Lógico, isso é indo 100% tranquilo o processo, sem nenhuma intercorrência, né? Intercorrência que pode acontecer, uma engenharia não deu muito certo, a gente vai ter que aí
reanalisando o Uhum. processo, vendo como que a gente vai fazer. O cliente não saiu do emprego, então, assim, são vários fatores, tá, que a gente consegue. Mas eu dou um prazo aí de pelo menos uns 3 meses. Uns Isso, 3 meses, né? aproveitando o assunto, pode variar para mais ainda, dependendo da documentação do imóvel. Às Isso. vezes o imóvel ali, a pessoa tem alguma coisa que precisa acertar, a planta fez uma alteração, uma Isso. coisa ou outra, e pode acarretar nesse processo de venda. A pessoa acha que Isso. somente assinou ali o contrato, está feito, mas Não. às vezes tem que regularizar tudo o imóvel, o nome da pessoa em si, Isso. para poder passar, né? São vários fatores, né? Isso. Perfeito. E junto a isso, o pessoal tem dúvida também sobre o imóvel novo e o imóvel usado, que acha que é o Certo. mesmo modelo de compra, que dá para fazer do mesmo jeito. Então, para a gente, o que está no mercado aqui, qual a diferença do imóvel novo ou usado? Eu acho que o principal deles é que no imóvel novo tu tem uma garantia de 5 anos, Uhum. né, pelo construtor. Ele tem que Sim. te dar esse respaldo, tá? Lógico que também entra aquela assim, tem as suas regras, tem as suas normas, né? Tem que verificar certinho aí que o que entra dentro dessa garantia, né? Mas a principal diferença seria essa, né, a garantia, então. E a segunda é que assim, hoje o Minha Casa Minha Vida, graças a Deus aí, ele aumentou as faixas, né? Então, Uhum. a gente consegue estar aí pensando em imóveis de até 600 mil, com Que renda de legal. até 13 mil, né? Então, assim, lógico que dependendo da faixa desse imóvel, um usado libera um pouco menos recurso, tá? Uhum. Então a gente tem aí um exemplo, um imóvel faixa 4 que a gente fala de 600 mil, um usado ele vai liberar apenas 60% de financiamento, pensando em Uhum. cotas, né? Sim. Agora, se for novo, libera até 80% de financiamento, Muda bastante. entendeu? Então acaba mudando. Então eu acho que essa é uma das regrinhas só que É a muda. quantidade Bacana. de recurso que vai liberar de um para o outro, mais ou menos é a principal regra. Isso. Ah, e uma coisa muito importante que eu acabo recebendo dúvidas, né, que vocês acabam aparecendo lá, Hum. é por que que o cliente que ultrapassa de uma renda de 2.900 ele não tem subsídio? Sim. Você entendeu? Às vezes o cliente fica inconformado que ele não tenha subsídio, É uma ajudinha do que é uma governo. ajudinha do governo de qualquer forma. Mas não tem jeito. É um sistema, uma regra da Caixa. Uhum. Não tem o que a gente fazer. Ultrapassou essa renda, a gente não consegue. O próprio sistema ele não libera, travou, não libera subsídio. Porém, se o cliente, por exemplo, tem mais de 3 anos de carteira de trabalho, ele consegue ali aquele 0,5% de desconto na taxa de juros. Que o que acontece? Acaba diminuindo um pouquinho o valor das parcelas. E isso é ótimo, se a gente for ver. Legal. E você tocou no papo do subsídio, né? O que faz a pessoa ter um subsídio maior? O que entra? O que enquadra ela ter, além da renda, né? Ser abaixo desses 2.900. Então, a gente tem dois fatores bem importantes, né? Então, a gente fala de clientes que têm os 3 anos de carteira de trabalho, contando todos os registros, tá? E essa renda aí que não ultrapasse os 2.900 hoje, tá? Ah, legal. Então, é isso. Bom, Mari, vamos lá. A gente já está quase encerrando. Vou te fazer uma pergunta agora que vai ser mais para o lado emocional. Queria que você me respondesse qual o exemplo de cliente que você atendeu que mais marcou nessa sua trajetória de correspondente. De correspondente, poxa, tem tantas histórias, graças a Deus, tantos sucessos a gente fala, Uhum. né? Mas, deixa eu pensar, né? Nossa, é difícil, porque a gravidez, gente, falaram que realmente a memória fica ruim e de fato fica ruim mesmo. Surpresa assim. É complicado. Mas um que me marcou muito é que eu tinha, não lembro agora do contexto, mas a Caixa ela ia mudar de regra Sim. com relação ao financiamento. E a gente tinha literalmente 15 dias para concretizar um processo. E a gente conseguiu concretizar ele em 13. Então foi um Nossa. tempo recorde para a gente, né? E a gente fica feliz porque a gente consegue literalmente saber aproveitar as oportunidades, né? Que tudo dá, o sistema dá, a oportunidade do tempo, a oportunidade do cliente, de compra. Porque se tivesse passado, ele não ia conseguir mais comprar, porque ia mudar, né? Você deu prazo. Então a gente Então, conseguiu aproveitar esse prazo aí. graças ao trabalho bem feito, seu e da sua equipe, você Isso. conseguiu chegar no prazo certo para conseguir A realizar o gente. sonho do cliente juntamente com o corretor Isso. e com o cliente, né, que Com queria o realizar o cliente. sonho. Isso Sim. mesmo. Legal. É E isso. aproveitando toda essa experiência que você teve com os clientes, experiência de vida sua,
Eu queria que você desse um conselho para a pessoa que está buscando conquistar o sonho do primeiro imóvel. O que você aconselharia hoje? Hoje, literalmente, vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos parar, vamos respirar, não vamos ser afobados, né? Vamos ver como que tá aí as pendências, tem pendência, não tem? Como que tá esse ganho, como tá esse gasto, o que a gente consegue guardar, o que a gente consegue estar literalmente otimizando ali, né? Para a gente conseguir conquistar esse sonho, né? Uhum. Então, vamos manter a sua vida financeira em ordem, vamos pagar as contas em dia, sem atrasar nada, sabe? Assim, sem dever nada, né? Literalmente ficar com o nome limpo. Vamos ter cautela no momento de mandar documentação, vamos respirar ali junto com o corretor, Uhum. ver o melhor cenário. Porque eu acredito que o corretor também é isso, é ver a melhor oportunidade naquele momento para aquele cliente, Sim. né? É o que vocês estudam, acabam estudando. Porque hoje o primeiro imóvel é o que ele vai começar, mas não significa que ele vai morar o resto da vida dele. Isso. Exato. Exato. Né? Ele vai começar ali, logo esse cliente ele já vira uma outra chavinha e a gente passa para um imóvel de investimento. Então ele saiu do Minha Casa Minha Vida, se tornou um investidor. Uhum. Então isso é bacana, né? Então uma organização e planejamento. É Que legal. isso. Resumidamente. E isso. E uma coisa muito importante também, ter corretores bons, Uhum. né? Que consiga entender a sua dor e a sua necessidade, Perfeito. né? Perfeito. Não só Então, venda, né? não Mas só atenda a vender, necessidade. atender a necessidade. Um atendimento humano e não atendimento pensando em comissão ou em qualquer outra coisa do Isso. tipo. Porque às vezes eu vou chegar pra você e vou falar assim, ô Jean, John, eu quero um imóvel de 500 mil. Só que vocês estão vendo que a minha realidade é totalmente diferente. Sim. Uhum. E vocês vão ser verdadeiros o suficientes pra falar, Mari, agora não dá. Uhum. Mas a gente consegue estar comprando isso, você consegue sair do aluguel, você vai pagar uma coisa que é sua, Uhum. você entendeu? Que depois de um tempo a gente consegue junto traçar uma estratégia de amortização para você estar honrando com as parcelas, mas ao mesmo tempo tá liquidando antecipadamente, Uhum. né? Quitando esse imóvel e depois comprando realmente o que você deseja, o que você almeja, Sim. né? É. Então é isso, eu acredito que na parceria. Eu vou dar uma de intrometida e vou complementar esse conselho dela. Toma cuidado, vou falar até olhando pro pessoal agora. Toma cuidado com o corretor que alimenta um sonho impossível. Como a Mari disse, você tem que estar de acordo com a sua renda, com a sua possibilidade. Hoje, talvez você vai começar pequeno, vai comprar um apartamento, mas amanhã você vai vender ele, vai usar o dinheiro de entrada, vai comprar uma casa e vai evoluir devagarzinho, tá? Tudo tem o seu momento. É isso aí. Exato. Isso aí. Perfeito. Aproveitando então, esse foi o episódio, tá? A gente falou um pouquinho aí sobre as dúvidas que o pessoal tem, principalmente o cliente, sobre a parte do financiamento, os Uhum. processos, como encaminhar e tudo mais. Quero agradecer a presença sua aqui, Muito Mari, por ter obrigado. cedido esse tempo com a gente aqui. Agradecer o estabelecimento que separou esse espaço pra gente também. Ao Jean, meu parceiro aqui de Isso podcast. aí. Quer dizer mais alguma coisa? Não, agradeço a vocês novamente pelo convite, principalmente pela parceria, porque a gente é muito parceiro além da venda, né? Uhum. A gente acompanha casa a casa, a gente acaba tendo um pouquinho de apego, né? Sim. Ali com cada caso que a gente pega, a gente trata com muito amor e carinho, como se fosse pra gente, né? Então, Sim. Que legal. eu agradeço vocês aí pela parceria também e bora vender, né? E a Bora gente realizar sonho. e vamos realizar sonho e a gente espera você mais pra frente para conversar de novo sobre um outro assunto. Ah, com Beleza? certeza. Então tá Terei com bom. muito prazer. Gente, muito obrigado por quem está assistindo até agora. Peço que vocês curtam, compartilhem, manda para o amigo que está querendo comprar uma casa, manda para o namorado, para a namorada, manda para a mãe, para o pai, para todo mundo, para vocês Isso. conseguirem também fazer com que o nosso conteúdo abra para mais pessoas, que a gente possa estar ajudando junto com os Isso. convidados que vêm aqui, cada um de vocês a realizar o sonho que é a casa própria. Isso, É isso isso aí. aí. Comenta e dando um spoiler, o próximo episódio a gente vai chamar uma pessoa bem querida aqui na cidade para falar um pouco mais ali do assunto do banco. Tem pessoas que têm dúvida, né, ali, como ter um relacionamento melhor. E se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler tudo e já vai aproveitar para fazer essas perguntas a ele. E se bobear, a gente grava até um story com a Mari respondendo a pergunta, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente.